Muito boa tarde, estamos aqui hoje para mais um Diálogos Luso-Atlânticos. Hoje vamos começar pelo Brasil, mais uma vez. É um gosto estar novamente aqui com o Dr. Rui Badaró e hoje, naturalmente, até pelo que se aproxima, iremos falar sobre a atualidade brasileira, a atualidade política brasileira, e por isso perguntaria aqui ao Rui que acontecimentos destacarias na atualidade política brasileira em face da luta eleitoral que estás a viver aí? Olá, João, tudo bom? Daqui nós passamos por uma situação atípica, digo nevrálgica no sentido de que o Brasil transita literalmente por caminhos tortuosos no que concerne à democracia. E essa semana, João, por iniciativa da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, de professores e outros engajados, foi lançada a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Pasme, João, hoje, sexta-feira, 29 de julho, nós já temos mais de 400 mil assinaturas. E você, ouvinte, quando nós lançarmos esse podcast, os Diálogos Luso-Atlânticos, com certeza essa carta já terá ultrapassado seus mais de 500 mil assinantes. Eu tomo a liberdade, João, de ler a carta. Ler a carta porque ela explicita, escancara o momento triste que vivemos em nosso país, no Brasil, nos dias atuais, em que a democracia tem sido contestada, o que é inadmissível. Todos nós, brasileiros e brasileiras, e aqueles que conhecem e acompanham a realidade desse país, devem, obrigatoriamente, lutar pela defesa do Estado Democrático de Direito. E com essas palavras eu começo a ler essa carta para que fique registrada em nossos diálogos. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do 60º de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante de seus inúmeros desafios. Pleitos por mais respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias,
em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos, visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar de lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. João, com essas palavras e tendo lido a carta às brasileiras e aos brasileiros em prol do Estado democrático de direito, e sem mais delongas, eu passo para ti a palavra, porque este é um momento de luta para os brasileiros, e assim deve ser encarado. Mas tu achas que as eleições serão livres ou vão ser condicionadas? As eleições, creio e espero, serão livres, mas o resultado delas é que me preocupa. Eventual desrespeito ao resultado das urnas. Esse é o X da questão, porque no momento que antecede a campanha, nós já tivemos vários discursos de várias pessoas no sentido de não respeitar os resultados, caso não sejam aqueles que esperam. Sério? Bem, isso vai ser até ao dia das eleições e depois no rescaldo vai ser uma coisa complicada. Já percebemos todos, já percebemos todos. Mas tu achas que pode haver alguma reação mais enérgica de quem perder? Nomeadamente se for o presidente atual? É possível e provável. E ele tem apoio para isso? Eis a questão. No atual momento, parece que há apoio de uma parcela da sociedade e de algumas instituições. De outro lado, parece-me bastante claro e tem sido crescente o movimento em que há o respeito ao Estado democrático de direito e, portanto, o respeito ao resultado das eleições que impediria esse tipo de postura. E o Exército? Neste momento, nós tivemos o ministro da Defesa em reunião junto à OEA, que ocorreu em Brasília, a Organização dos Estados Americanos, dizendo claramente, João, que respeitaria o Tratado Constitutivo da OEA, portanto, apontando que haveria respeito ao Estado Democrático de Direito. Em relação a outro tema que eu penso que seria importante falarmos hoje, tem a ver com algo que se passou em Itália, que é um crime que está, eu diria, a chocar a Itália. Tem a ver com uma criança de 18 meses de vida que foi deixada sozinha pela mãe, só com um biberon de leite ao lado,
num apartamento degradado em Milão durante 6 dias. Supostamente também deixou a criança sozinha porque queria assumir e ter 6 dias com o namorado como uma das formas de salvaguardar essa relação, porque seria, segundo ela, o mais importante. Independentemente da bebé ser ou não ser querida, há uma coisa que deveria preocupar-nos a todos, é que é a própria mãe que faz isto à filha em nome de uma satisfação do interesse puramente egoísta. E ela não se importa de correr o risco de matar a filha, ou melhor dizendo, de a filha morrer por estar sozinha num apartamento, e mesmo assim ela vai ter com o namorado alegadamente. Portanto, eu diria que, ao contrário do que todos nós dizíamos, e muita gente dizia que por força da pandemia, em que todos dependíamos uns dos outros para travar a pandemia, e por isso iríamos ser mais solidários, as pessoas iriam tratar melhor o seu próximo. O que nós estamos a assistir com as situações que temos vindo a comentar até aqui, nomeadamente naquele episódio sobre os sinais dos tempos, estamos aqui perante mais um sinal dos tempos. E infelizmente estes sinais vêm demonstrar que, na sequência de tudo o que se passou, infelizmente as pessoas estão muito egoístas, procuram muito o prazer imediato e a satisfação daquelas necessidades pessoais imediatas e preocupam-se pouco com os outros, mesmo quando esse outro é um filho. E isto deve fazer-nos refletir. Estamos a falar de uma criança de 18 meses que foi deixada sozinha durante 6 dias e, claro, não aguentou. E isso deve levar-nos a pensar em algo que será esta sociedade capaz de se regenerar e evitar a queda no abismo que parece estar a encaminhar-se para tal por causa da ausência de agregação entre as pessoas. Ou seja, nós estamos a criar uma sociedade em que as pessoas são cada vez mais individualistas, egocêntricas e só pensam na sua necessidade, no seu prazer imediato e não querem saber dos outros, não há qualquer empatia, não há qualquer ligação. No fundo, nós estamos com o direito, o próprio direito em crise, porque o direito que procura assegurar aquele mínimo de convivência entre as pessoas, através do estabelecimento das tais normas de comportamento, a questão é que qual é que será o mínimo no estado atual das coisas? Tem que haver, para além do direito, tem que ser construído algo, a ética, a moral, o que quiserem, que seja uma cola entre as pessoas. Permita que as pessoas consigam viver em sociedade. Tem que haver um mínimo de ligação, caso contrário, o social desaparece, porque nós já temos pessoas que conseguem criar e viver em realidades virtuais isoladamente. Considerando a evolução técnica, considerando os dispositivos móveis, os computadores, os óculos de realidade virtual, tudo o que se prevê que venha a surgir e a ser massificado conduz ainda mais para o isolamento das pessoas. E parece-me que no estado atual as pessoas não estão muito viradas, por assim dizer, para perceber que aquilo é virtual, mas que têm que manter a ligação com o real. E a partir do momento em que as pessoas passam a viver e a poder construir uma realidade na qual podem viver de acordo com aquilo que querem, é um perigo, porque passamos a ter uma sociedade de nerds. Ou seja, há uns anos atrás os nerds eram uma minoria, eram poucos relativamente ao resto da sociedade. Neste momento eu diria que corremos o risco da maioria passar a ser nerd, a não ter competências, as tais competências de relacionamento social para estabelecer ligação com os outros, e vai se refugiar em dispositivos móveis e realidades virtuais que lhes permitem viver numa realidade que gostam. E cada um de nós passará a ter a sua realidade. E saímos daquela situação em que cada um de nós tem uma percepção da realidade, mas vive na mesma realidade, para passarmos a construir uma realidade alternativa de que gostamos, de acordo com os nossos padrões, e depois tu tens a tua realidade, eu tenho a minha,
e o outro terá outra realidade. Portanto, teremos tantas realidades quantas pessoas existirem no mundo. E isto parece-me preocupante, porque tal como falámos na semana passada, estamos novamente numa situação em que a própria sociedade tem em si a desagregação da sociedade. Porque das duas uma, ou conseguimos contrariar este movimento de isolamento para satisfação de necessidades egoístas, pura e simplesmente, sem qualquer ligação com a sociedade, ou então vamos viver todos para o campo ou para outro sítio qualquer, isolados, numa realidade alternativa, ou mesmo na sociedade, numa cidade, podemos estar a viver cada um a sua realidade, fechados em casa, sem contacto, e isso parece-me que a médio prazo poderá conduzir à destruição da própria sociedade. Não sei o que é que tu pensas sobre isto, mas ainda hoje, a propósito disto, estava a falar com uma pessoa e a conclusão a que nós chegamos é que se calhar uma profissão do futuro, que terá futuro, será a filosofia. Porque cada vez mais nós vamos ter que criar pessoas que pensem a sociedade, consigam falar para a sociedade e construir uma base de ética para a própria sociedade. Ou seja, se calhar aquela profissão que há uns anos atrás aqui em Portugal ninguém queria porque não tinha futuro, se calhar é aquela que vamos ter que começar a criar pessoas para criar massa crítica que possa incutir valores na sociedade através daquilo que diga. João, você trouxe a solução para as principais mazelas do mundo atual. Nós precisamos formar massa crítica para que esta massa crítica permita evidenciar a importância da vida em sociedade. Homem algum é uma ilha, já dizia o autor do livro homônimo Thomas Merton. E, nesse sentido, por mais que todos tenhamos um quê de egoísmo, esse quê de egoísmo jamais poderá suplantar o bom relacionamento, o bom convívio da vida em sociedade, porque em que pese seja possível, graças ao metaverso e às novas tecnologias de realidade ampliada ou mesmo virtual, não é possível você efetivamente viver apartado de uma vida com a sociedade, porque a vida em sociedade, o convívio em sociedade permite que você efetivamente sobreviva. Então, se nós formos analisar as necessidades mais básicas do ser humano, não é possível que sejam construídas de forma isolada, a não ser que a pessoa queira apenas sobreviver. E daí ele vai comprar um quinhão de terra, vai plantar, vai criar o próprio gado, vai produzir a própria energia elétrica, que lhe dará acesso às novas tecnologias, vai ter que criar uma rede de internet para ele mesmo, porque é pela vida em sociedade, pela vida em comunidade, que tudo isso é possível existir. Então, esquece-se aquelas pessoas que pautam-se pelo egoísmo e apartam-se da sociedade, que para que eles tenham esse substrato para cultivar esse tipo de vida, ele necessariamente precisa de um exército de outras pessoas. E, com isso, né, eu aponto que, infelizmente, tratando do caso especificamente da menina que faleceu na Itália, realmente tínhamos a impressão, e nós já tratamos isso algumas vezes nos nossos diálogos, que com a pandemia aumentaria a solidariedade entre as pessoas. E, de certa maneira, em alguns ambientes, honrados homens, mulheres se reuniram para produzir alimentos e levar ao próximo, para conseguir cobertores, enfim, para garantir o mínimo existencial às pessoas. Mas o fato é que a pandemia escancarou de forma horrorosa o que há de pior no ser humano: o egoísmo, a falta de solidariedade e, dentro dessa vida egoísta, situação que é abjeta, é nojento. Uma mãe que pretere a própria cria para
fazer valer os seus desejos, para garantir os seus desejos. É abjeto. Mas, ainda assim, nós devemos considerar que, para além de ser uma cria, era uma pessoa vulnerável. E, dentro dessa vulnerabilidade, como ser humano adulto, jamais poderia ser deixado à mercê de intempéries do próprio tempo, porque sequer uma criança com essa idade consegue se alimentar. É triste, João. Vivemos Muito, é novamente os muito. sinais dos tempos. É isso mesmo. Bem, Rui, terminamos, não é? E voltamos para a semana. Sim, terminamos, João. Hoje os nossos diálogos foram densos, para variar. E Bom, com isso encerramos, né? Um grande abraço a todos. Contamos com vocês nos próximos diálogos luso-atlânticos, onde eu, Rui Badaró e João Massano conversaremos sobre política, atualidades, direito e, quiçá, a partir de agora, João, um desafio: filosofia. bem. Até Abraço. para a semana. Um abraço. Tchau, tchau.